Estamos de volta ao debate entre os candidatos à presidência e neste bloco, como eu disse há pouco, as perguntas serão feitas por eleitores indecisos aqui presentes. Por sorteio ficou determinado que a candidata Dilma Rousseff, do PT, irá responder à pergunta do primeiro eleitor, que eu vou sortear agora. É Luiz Alexandre, de São Paulo, quem faz a pergunta. Luiz, enquanto isso, os dois candidatos, eu quero lembrar, os senhores podem ficar de pé, tem toda a arena para se movimentar ao longo deste bloco inteiro. Luiz, você pode fazer a sua pergunta em 30 segundos, por favor. Meu nome é Luiz Alexandre Filho, eu tenho 43 anos, sou florista. Qual será a senhora... Qual será a sua política para quem mora de aluguel, pois está cada vez mais difícil e muito mais caro alugar uma casa. Os preços estão muito acima da inflação. Moro há 15 anos e o meu aluguel triplicou nos últimos 4 anos. Luiz Alexandre, Sim. Muito boa pergunta. Você vai me dar oportunidade para me falar do Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida contempla quem quer ter e comprar um imóvel até R$5 mil, com vários níveis de subsídio. Até 1.600 o subsídio é maior, mas nas duas outras faixas também tem subsídio, que facilita a você a pagar a prestação, que não compromete muito da sua renda e, ao mesmo tempo, garante uma série de vantagens, como, por exemplo, que você não pague o seguro, porque nós assumimos o seguro, e você também não tenha de dar garantias, porque a gente tem um fundo garantidor. Assim, Luiz Alexandre, nós vamos fazer, se eu for eleita, mais 3 milhões de casas do Minha Casa Minha Vida, e vamos reajustar as faixas de renda, ampliando as faixas de renda, porque de 4 em 4 anos a gente faz isso. A gente amplia as faixas de renda. E assim, eu tenho certeza que você vai poder ser uma das pessoas contempladas caso você seja sorteado, porque é um processo bastante democrático, para impedir que haja uso político e manipulação. Não passa por nenhum órgão político, passa diretamente do empresário com você. O empresário que vai construir a casa. E a gente não financia o empresário. Tempo, candidata. A gente financia diretamente a você. O candidato Aécio tem 50 segundos para a réplica. Luiz Alexandre, esse é um drama que milhões de brasileiros vivem. A dificuldade de pagar aluguel e a dificuldade de ter a sua casa própria. Ao contrário daquilo que nós assistimos na propaganda oficial, não foram entregues 3,5 milhões de habitações no Brasil. Foram entregues metade disso. Se tivesse sido entregue 3,5 milhões de habitações, provavelmente 1,5 milhão, um pouco mais disso, de brasileiros estariam numa situação hoje de muito mais tranquilidade. Nós vamos ampliar esses programas habitacionais com parcerias mais efetivas e desburocratizadas com os municípios e com os estados brasileiros. Esse é o grande desafio. Eu dizia agora há pouco que ninguém pode ter a exclusividade da preocupação com a questão social. E nós teremos uma preocupação permanente em ampliar o programa habitacional e permitir que pessoas como você tenham acesso a moradia digna, de qualidade, que infelizmente não vem acontecendo em parte das atuais terminou. moradias. A tréplica é da candidata Dilma. Candidato, desculpa, você pode ser um dia candidato, né, querido? Mas o que eu quero te dizer, nós, hoje, temos 1.800.000 casas entregues. E tem 1.800.000 em construção. A cada dia, esse número aumenta, porque as casas vão sendo entregues. Você pode ter certeza que esse foi o único programa feito desse porte no Brasil. Nós vamos construir e contratar até o final desse ano 3.750.000 moradias. Nunca no Brasil aconteceu isso. Agora, por que eu acho que eu tenho condições de fazer? Porque nós construímos o programa. Não é que ele seja monopólio, é que nós fizemos. Eles jamais fizeram. Eles não têm experiência. Candidata. Perdão. Obrigado, Luiz Alexandre. Eu gostaria de observar que o posicionamento dos candidatos agora talvez dificulte um pouco a visão dos cronômetros. É mais fácil quando os senhores se enfrentam. Mas por isso eu fui obrigado a interrompê-los e isso talvez aconteça.
mas estou aqui para isso. Agora eu vou fazer o sorteio do eleitor que fará a pergunta para o candidato Aécio Neves, conforme está determinado pelo sorteio. É a Renata de Belém. O microfone já chegou para a Renata fazer a pergunta. Renata. Meu nome é Renata Elizondo Souza, tenho 38 anos e sou contadora. Desde que me entendo por gente, ouço dizer que o Brasil é o país do futuro. Sempre ouvi candidatos afirmando que irão transformar a nossa educação, as nossas escolas, que irão valorizar o trabalho dos professores. O que o candidato pretende fazer para que este futuro seja possível para os nossos filhos e que o Brasil do presente valorize e respeite a educação? Renata, eu respondo com uma alegria enorme a sua pergunta. Eu a cumprimento, estive na sua terra essa semana, peço que leve um abraço aos amigos do Pará, de Belém. E realmente, se nós não enfrentarmos com coragem, não com promessa, mas com coragem, a questão da baixíssima qualidade da educação no Brasil, nós não vamos a lugar algum. Esse é o grande desafio, essa é a grande questão. Eu fui governador de Minas, Renata, e consegui fazer com que Minas Gerais, que é o estado que tem o maior número de municípios no Brasil, são 853. É um estado muito heterogêneo, porque nós temos lá, para muito orgulho nosso, um Nordeste incrustado no nosso território. Conseguimos fazer com que Minas tivesse a melhor educação do Brasil. A minha proposta é fazer isso em todo o Brasil. Nós vamos começar pelas creches. E as creches que tiverem recurso público no nosso governo vão ficar abertas até 8 horas da noite, como as pré-escolas, que vão receber as crianças de até 4 anos de idade, também com qualidade, ficarão abertas até esse horário. Vamos qualificar o ensino médio, flexibilizando os currículos, Renata. É muito importante que a pessoa se forme para uma atividade que ela vai exercer na sua região, na região onde mora, onde a sua família mora. E é muito importante, esse é um compromisso do meu governo, apoiar a qualificação e a remuneração dos professores. Nós não vamos ter educação de qualidade se os professores não forem bem remunerados. E o meu governo vai apoiar aqueles municípios e estados que remuneram pior os seus professores, que têm dificuldades financeiras de dar um salário melhor e uma qualificação melhor aos seus professores. Nós vamos revolucionar a educação no Brasil, Renata. A réplica. Muito boa a sua pergunta. Eu tenho, assim, um grande compromisso com creche e pré-escola, porque eu acredito que creche e pré-escola é o futuro do país. A gente dá oportunidade para os brasileirinhos e para as brasileirinhas. Nós vamos fazer 6.000 creches, 2.000 já entregamos e estamos construindo mais 4.000. Se eu for eleito, eu vou construir mais tantas creches quanto forem os necessários, primeiro, para a gente universalizar de 4 a 5 anos a pré-escola e ampliar o número de crianças de 0 a 3. Agora, eu queria te dizer uma coisa. Nós aprovamos uma lei no Congresso que dá 75% dos royalties e o 50% do fundo social do pré-sal para a educação. Para quê? Para pagar melhor professor. É a condição para esse país ter educação de qualidade. Tréplica do candidato Aécio. Renata, eu volto à sua pergunta, né? A gente escuta sempre as mesmas promessas, os mesmos compromissos. Lamentavelmente, os que estão no poder há 12 anos não fizeram aquilo que dizem que vão fazer. Se as 6.000 creches prometidas há 4 anos atrás estivessem construídas, muito provavelmente o seu filho, ou o seu sobrinho, ou o neto de tantas pessoas que estão aqui nos ouvindo, estariam tendo a tranquilidade de onde deixar o seu filho. Nós vamos cumprir com cada um dos compromissos que nós assumimos. Infelizmente, o candidato oficial não apresentou um programa de governo para que nós pudéssemos saber quais são as metas, quais são as prioridades que ela tem. O nosso está aí e fala em construção de 6.000 creches, fala das pré-escolas e da qualificação, do ensino fundamental e em especial do ensino médio. Portanto, esteja certa, Renata, se eu tiver o privilégio de governar o Brasil, daqui a 4 anos você vai ter uma nova realidade na qualidade do ensino público. Eu vou sortear mais um eleitor que fará a pergunta para a candidata Dilma Rousseff. É a Adriana, de Vespasiano, Minas Gerais. Adriana, vamos deixar só que o microfone chegue mais pertinho, para você poder fazer a sua pergunta. Agora sim. Meu nome é Adriana Pereira dos Santos, tenho 40 anos, sou assistente de compras. A corrupção é uma doença contagiosa e tem sido uma pedra no calcanhar de todos os governos, causando danos irreparáveis. Acredito que isso se dá porque a lei que pune os corruptos é muito branda. Candidata,
Candidata, como pretende acabar com a corrupção do Brasil e fazer com que os responsáveis sejam punidos de forma exemplar pelos seus atos e que tanto envergonham o nosso Brasil? Adriana, você tem toda a razão. A lei é branda. Quando a lei é branda, você investiga, você identifica e na hora de punir, o criminoso, o corrupto, se evade. Por isso que eu propus 5 grandes medidas de combate à impunidade. Primeiro, transformar em crime eleitoral o Caixa 2. Segundo, o funcionário público que enriquecer sem mostrar a origem, ele perde o bem e, além de perder o bem, ele é criminalizado. Ao mesmo tempo, o direito das pessoas, o direito do poder público em relação às pessoas que enriqueceram sem deixar claro qual é a origem do bem, ele perderá o bem. Hoje, no Brasil, ele paga o imposto de renda e não perde o bem. Então, e criar também uma instância especial dentro dos tribunais superiores para julgar mais rápido os crimes com foro especial, os crimes de colarinho branco também. Isso significa que nós vamos ter um conjunto de medidas para que haja a punição daquele que foi o corrupto e o corruptor. Eu tenho orgulho de ter dado inteira autonomia que não era dada nos governos anteriores, porque nomeavam filiados de partidos para dirigir a Polícia Federal. A Polícia Federal, no meu governo, investiga. Seu tempo, candidato. A réplica é do candidato Aécio. Minha querida conterrânea, eu reconheço que você hoje expressa o sentimento de milhões de brasileiros que não aguentam mais abrir todo dia os jornais e ver qual é o caso novo de corrupção. E quando não há punição, a indignação é ainda maior. É o que nós estamos assistindo no Brasil de hoje. Eu vejo a candidata Dilma apresentar aqui um conjunto de propostas. Muitas delas estavam em tramitação no Congresso Nacional durante todos esses últimos anos. Não houve qualquer ação do PT ou do governo do PT para que algumas dessas propostas pudessem avançar. Por quê? Porque não houve preocupação do PT no combate efetivo à corrupção. Essa é a grande realidade. Eu vou lhe dizer aqui, olhando nos seus olhos, existe uma medida que está acima de todas as outras e não depende do Congresso Nacional para acabarmos com a corrupção no Brasil. Vamos tirar o PT do governo. Sem manifestações do público, por favor. Candidata, só um minuto para a senhora não ser prejudicada. Não pode haver manifestação do público, os senhores sabem. Por favor. Adriano, veja você que quem fala é o representante do partido que tinha uma prática, Adriana, que era engavetar todos os projetos, todas as investigações. Tudo que era investigação, engavetava. De deputado, de senador, de ministro. Isso, Adriana, levou o Brasil a sempre ter um conjunto de julgamentos que ninguém nunca viu e nem deu fé. Foram todos soltos. Eu queria te dizer uma coisa. Para que você combata a corrupção, que é o que eu quero, eu tenho certeza que é o que o Brasil quer. Eu tenho na minha vida eu tenho um orgulho. Eu nunca compactuei com corrupto ou corrupção. Sempre combati. Fui atrás. Tempo, candidato. E vou te dizer, doa quem doer, eu vou condenar corruptos e corruptores. Seu tempo terminou. Candidata, nós vamos agora, por favor, mais uma vez, eu peço que o público não se manifeste. Vamos sortear mais um candidato. Não? Sim. Agora é a próxima pergunta. Ela será feita para o candidato Aécio Neves por Carla, de Curitiba. Carla, só um minutinho, Carla. O microfone está chegando, pronto. Meu nome é Carla de Fátima Ferreira Nunes, tenho 40 anos e eu sou caça-talentos. O país, aos poucos, está se tornando um país de idosos. Há algum projeto que assegure a aposentadoria no futuro próximo, uma vez que haverá mais idosos do que contribuintes? Carla, eu agradeço a sua pergunta e essa deve ser uma preocupação de qualquer governante responsável. O Brasil envelhece e o Brasil não tem hoje
serviços e nem mesmo a proteção necessária aos idosos. O INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, no nosso governo, no nosso programa de governo, porque nós apresentamos, até em respeito aos eleitores, aos cidadãos, um programa de governo, ele se transforma também no Instituto da Cidadania, onde nós vamos cuidar, inclusive de casos, por exemplo, de pessoas que contribuíram durante um determinado período na sua vida, passaram alguns anos sem contribuir e estão desestimuladas a fazê-lo, porque não tem como voltar atrás. Nós vamos cuidar dessas pessoas, encontrar formas para que elas possam se aposentar. E eu tomei uma decisão, cara, em relação a uma questão que afeta em muito a renda do aposentado brasileiro, que é o fator previdenciário. Eu quero aqui falando a você, aos paranaenses, mas a todos os brasileiros, que nós vamos rever o fator previdenciário para que ele não puna, como vem punindo, a renda dos aposentados. Portanto, nós construímos, ao longo de todos esses meses, numa ampla discussão com centrais sindicais, com lideranças extremamente importantes e representativas dos aposentados brasileiros, políticas que visem garantir a eles uma remuneração melhor, como, por exemplo, incluindo a cesta de medicamentos no cálculo dessas aposentadorias, mas o compromisso definitivo é fazer a revisão do fator previdenciário, pois isso dará um alívio muito importante aos aposentados brasileiros. Carla, muito boa a sua pergunta, porque ela mostra uma coisa. Quem criou o fator previdenciário? Criou o fator previdenciário o governo do PSDB, sendo líder o senador. Na época, eu acho que ele era deputado. Então, Carla, essa é uma questão muito séria, porque você perguntou o seguinte: quando o país ficar cheio de idosos, quem vai pagar a aposentadoria daqueles que ficaram idosos e que não trabalham? Vai ser, como sempre, o pessoal da ativa. Por isso, quando a gente olha para a questão do fator previdenciário, é muito importante abrir a discussão com as centrais sindicais. Nós sistematicamente abrimos. Quase chegamos a um acordo do 85 para a mulher, 95 para os homens. Eu acredito que esse acordo é possível, um acordo que resolva a questão criada pelo governo do PSDB, que é esse do fator previdenciário. Candidato Aécio, a tréplica. Olha, eu confesso que fico feliz com a evolução da posição da candidata. Realmente foi criado o fator previdenciário num momento de aguda crise da Previdência. E depois ele foi derrubado no Congresso Nacional. E quem vetou a sua derrubada? O presidente Lula, o governo do PT. Foi derrubado por uma proposta do deputado Fernando Coruja. O que eu quero dizer é que os nossos compromissos, eles não mudam às vésperas das eleições. Nós vamos construir uma rede de proteção aos idosos hoje que passa pelo fator previdenciário revisto, portanto, por um outro instrumento que não puna tanto como vem punindo os aposentados o fator previdenciário, mas uma rede de proteção que passa pela saúde, com ação específica aos idosos. As casas de cuidados, que nesse governo são muito poucas, nós temos que criar e estimular os profissionais que cuidam dos idosos para que eles tenham a melhor remuneração e mais estímulo a dedicarem-se a essa carreira. Seu tempo, candidato. Nós estamos encerrando aqui o segundo bloco desse debate. Daqui a pouco os candidatos voltam a fazer perguntas entre si. Até já.